Ei pessoal, boa noite, tudo na paz? Estamos aqui mais uma vez, mais uma transmissão ao vivo. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada com todos, uma mensagem que está no livro de Êxodo capítulo de número 14 e verso 13 e 19. Chegando mais um final de semana, mais um final de sábado, aonde daqui a pouco, a 13 minutos, iniciará um grande jejum nacional, para toda a nação. E nós cremos que Deus ele vai fazer algo. Eu compartilhando aqui, esperar o pessoal chegando para a gente estar iniciando um texto. O livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 19. Diz: Então Moisés encorajou o povo, dizendo: Não temais, permaneceis firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento nunca mais tornareis a ver. 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs atrás. Bem, uma passagem bem conhecida do livro de Êxodo, que fala sobre a passagem do mar, um momento marcante, aonde em todo o Antigo Testamento é tido como o maior evento que o povo de Israel presenciou. E alguns sugerem, segundo o costume judaico, até hoje, o maior evento junto com o jejum de Ester, no qual Deus fez grandes coisas. Mas eu quero compartilhar algo aqui no livro de Êxodo, capítulo 14. A Bíblia diz que Deus ele fala com Moisés, diz: Moisés, junte os filhos de Israel, leve ao caminho do deserto até Baal-Zefon, de frente a Baal-Zefon, em Piairote, e ficai lá. A Bíblia Sagrada diz que quando isso acontece, Deus ele já tinha um propósito no seu coração, que era um propósito de exterminar de uma vez por todas com o Egito, com o rei do Egito. Mas eu quero voltar um pouco antes, em cima desse texto, porque Israel ficou 430 anos como escravos dentro do Egito. Todos conhecemos isso, mas eu quero trazer algumas coisas, alguns pontos para o seu esclarecimento, para a gente estar aprendendo junto. O que aconteceu? Israel, eles entraram no Egito depois que teve uma grande fome, e Deus, através de José, fez José ser governador, e em um plano estratégico de Deus trouxe o povo de Israel para dentro do Egito, para poupar eles da fome. E a Bíblia Sagrada nos diz que depois que levantou um rei, um faraó que não conhecia José, ele escravizou os hebreus. O que isso quer dizer? Deixa eu te dizer um detalhe. Havia naquele tempo os semitas, que eram conhecidos como Ixos. Ixos eram semitas. Semitas é todos aqueles que são descendentes de Sem, seja hebreu ou qualquer outro tipo de nacionalidade.
E esses semitas, etíopes, seja qual for, eles acabaram entrando também no Egito. E a Bíblia Sagrada nos diz que antes disso, há relatos históricos e arqueológicos que houve um golpe militar no Egito, no qual esses Ixos, eles deram um golpe e tomaram a coroa do Alto Egito. E o que acontece? O Alto Egito passou a ser governado por Ixos, semitas, que eram agora os governantes do Egito. E um desses reis, que a Bíblia não relata o nome, um desses reis, ele ascende ao trono e ele tem um sonho, que é o sonho das vacas gordas, vacas magras, o sonho das espigas, que todos conhecem. E esse rei, ele autoriza José a ser o governante do Egito. Por quê? Porque um egípcio legítimo, ele jamais permitiria aquilo. Porém, esse rei que era Ixo, ele era semita, ele autoriza, por isso José passa a ser governador do Egito. O que acontece? Passa o tempo de José, quando a Bíblia diz que ascende ao trono um faraó que não conheceu a José, ele está dizendo que o que a história vai dizer? É que o Baixo Egito, ele empreende uma guerra e ele toma a coroa do Alto Egito. Então, por isso você vai ver que a partir de Amose, a partir do reinado de Amose, ele é considerado como rei, isso é história, ele é considerado como rei do Alto e do Baixo Egito, que se juntou. Você vê que nos livros de história ou teológicos, a coroa do rei, ela representa duas coisas. Ela representa Ra e Horus, que é o Alto e o Baixo Egito. E isso deu poder a esse rei. Como ele temeu um novo golpe de Estado dentro do Egito, o rei Amose, o faraó Amose, ele então vai e apreende os semitas. Ele coloca os semitas como escravos dentro do Egito. E ele dá um decreto de escravidão para dentro do Egito para todos os semitas. Não foram só os hebreus que foram escravizados, mas todos os semitas. Por isso você vai ver o grande número de escravos dentro do Egito. Amose, ele dá o início a uma dinastia. E essa dinastia ela vai passando até chegar no rei que nós conhecemos como rei, que é o rei do Êxodo. Mas isso daqui a pouco a gente vai falar. Então, para esclarecer, para que todos possamos entender o que isso quer dizer, o que está se referindo para a saída do povo, é bom a gente ter um conteúdo histórico para provar a veracidade do poder de Deus. Quando Amose sai, ele vai iniciando essa dinastia nova e ele então coloca uma estratégia que era de casar os filhos com os sobrinhos parentes para o reinado permanecer sempre na família. Sempre permanecer na família. Então, o que acontece? Todos os nomes, eles queriam dizer alguma coisa. Isso no Oriente, até hoje, isso é muito... No Oriente Médio, isso vale muito até hoje. Então, Amose, ele que não é Amose, é Ramose, que é filho de Ra. Ele dá um início a essa dinastia e os filhos do Egito, eles vão se casando entre eles para permanecer entre eles a coroa. Mas passa um tempo, passa séculos depois, e uma filha de um desses, Amose, ela é filha legítima, e esse pai, esse rei, ele tem um filho com ou uma concubina ou uma escrava,
E esse rei, esse filho, ele tem direito a privilégios, porque o rei ele só teve uma mulher. Essa mulher se chamava Tutmoses, se chamava Hatshepsut. E esse rei, pai dela, se chamava Tutmoses. Então, quando o rei morre, o rei está no trono, essa filha dele, ela adota a criança que todos nós conhecemos como Moisés. Ela acha ele, Moisés, ele não é um nome hebraico, Moisés é um nome egípcio, que é Moisés, nascido de. Tem algumas pessoas que dizem nascido da água, tirado das águas tirado, mas isso é balela, isso não há comprovação nenhuma até hoje. Isso não é verdade. Moisés, ele significa nascido de. Aí pode ter algumas coisas que, pelo costume da época, nascido de o grande rio, nascido de Ra, nascido de Horus, isso não sabemos. Talvez, é bem provável, várias linhas teológicas acreditam que Moisés tirou o nome dessa divindade e passou a se chamar só Moisés, que ele escreveu esse livro, então ele se identificou apenas como Moisés, nascido de, e pronto. Não tem isso, não tem esse negócio de que significa isso. Temos que entender uma coisa: a Bíblia, ela é clara, é fácil entender isso aqui, ó. É fácil entender a Bíblia, é só deixar que ela explique ela mesma, simplesmente isso. Então, Moisés, ele, quando cresce, todos conhecemos, seja cristão, protestante, católico, espírita, muita gente, até ateus que estudam a Bíblia, sabe dessa história, que Moisés ele mata um egípcio e ele foge. Por quê? Porque Moisés ele sabia que ele era hebreu, e ele sabia que existia um decreto que se um hebreu matasse um dos egípcios, ele era um dos soldados, alguém do exército egípcio, ele poderia ser condenado à morte, porque esse era um decreto real, temendo um novo golpe de Estado. Então, quando Moisés mata esse egípcio, Moisés foge temendo a sua própria vida, porque ele sabia que ele não seria perdoado, ele iria morrer. Então, o que acontece? Só um minuto. Então, agora Moisés foge para Midian, e em Midian, Moisés ele conhece Reuel, e que também é conhecido como Jetro, sacerdote de Midian. E Moisés casa com a filha, todos conhecemos essa história. Moisés sobe ao monte, aonde ele tem um encontro com Deus, e Deus então ele fala algo com Moisés. Ele diz: Moisés, eu ouvi do céu e decidi descer na terra, porque o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. O que tinha acontecido uma geração antes de Moisés? Amrão, pai de Moisés, e algumas pessoas, essas pessoas, eles começaram a entender que o clamor, ele poderia mudar a situação. Eles começaram a orar a Deus, aclamando ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor desse povo e desceu para socorrer eles. Então ele vai e chama Moisés, e Moisés volta para o Egito. Moisés volta para o Egito, mas deixa eu frustrar um pouco. Talvez você assistiu muito a Record, ou aprendeu isso de uma forma equivocada, que o nome do rei era Ramsés II, e não era Ramsés II. O reinado de Ramsés, que é Rameses, o reinado de Ramsés, ele passou a existir mais de 300 anos de diferença do reinado do Egito, do Êxodo. Mas existe a cidade com o nome dele de Rameses, existe a cidade que ele construiu, os edifícios. Era um costume egípcio, o rei que se ascendia ao trono, ele colocar o nome dele
nas maravilhas que existiam nos tempos e apagar o nome do rei passado. Isso era costume, ainda mais se o rei ele tivesse alguma adversidade contra, principalmente religiosa, contra o seu antecessor. Mas, pois bem, Moisés, ele volta ao Egito. E ao contrário do que muita gente pensa, a história vai nos relatar que Moisés, ele não tinha rivalidade com o filho de Faraó. Mas deixa eu te contar como esse camarada chegou ao trono. Moisés, ele ficou 40 anos em Midian. Quando Moisés sai, o rei, ele morre. O rei Tutmose I morre. E quando o rei morre, ele não tem um sucessor direto ao trono. Teria que ser o seu filho bastardo. E o seu filho bastardo, ele só poderia ascender ao trono se a princesa real, ela renegasse o trono. O Egito existe duas histórias de mulheres que ascenderam ao trono. Uma é Hatshepsut e a outra é Cleópatra, como todos nós conhecemos. Então Hatshepsut, ela existe, obras dela até hoje, o túmulo dela, existe a tumba dela que foi descoberta no Vale dos Reis, existe o corpo dela mumificado, existe o dente dela que foi provado por exames, que é a rainha daquele período. Então Hatshepsut, ela ascende ao trono por 19 anos. Após 19 anos ela morre e o seu irmão bastardo, ele ascende ao trono como Tutmoses II. E aí você vai ver que a Bíblia diz, em Hebreus principalmente, que Moisés, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Então você vai ver que a princesa, e há relatos que Moisés não tinha rivalidade com o rei que agora está no trono. É tanto que Deus, ele fala com Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para ele não liberar. Tá? E toda vez que Moisés chega diante do Faraó, Deus, ele diz que endureceria o coração de Faraó. Por quê? Existia um costume egípcio que o que acontecia? Eles acreditavam, era uma cultura egípcia, que quando o rei ou o nobre morria, o deus que levava até o vale dos mortos, chamado Sete, o rei Sete pegava o rei, tirava o seu coração e o levava até Anubis. Anubis pegava o coração e levava até Sete. Então, era uma forma de burlar Anubis, é que eles tiravam o coração do rei, pegavam um escaravelho de pedra e colocavam esse escaravelho no coração. E isso acontecia para enganar Anubis. Por isso Deus, ele vai dizer, eu vou colocar um coração de pedra no coração de Faraó, quer dizer que não tem sentimento, e ele pensar que está enganando, porque por diversas vezes você vai ver que Faraó fala que vai liberar o povo, mas ele volta atrás. Então o coração de pedra quer dizer que ele estava querendo enganar Deus, mas Deus, ele já falava com Moisés o que iria acontecer. Então vamos lá. Agora Moisés, ele chega diante de Faraó. O Egito, ele acreditava veementemente em 10 grandes divindades. Isso a gente pode estar falando em outro vídeo. E essas 10 grandes divindades eram o maior tesouro do Egito. Após 430 anos aproximadamente, Deus, ele traz para Moisés uma mensagem seguinte: olha, eu vou enviar 10 pragas no Egito. E em cada praga, Deus, ele confrontou uma divindade egípcia no seu território. Ou seja, o Egito foi afrontado dentro de casa por Deus. E por último, Deus, ele prova que ele é o que dá e o que tira a vida, e acaba as pragas do Egito, e o povo vai para o deserto, porque Deus, ele estava dizendo, libera o povo para celebrar uma festa no deserto para mim. Então o que aconteceu? Nisso,
Deus, ele fala, ó, vai até Piairote de frente a Baal-Zefon e para. Então o povo vai, chega lá, só tem um mar de frente e o exército egípcio atrás. E agora Deus ele faz o seguinte, para. Quando o povo começa a reclamar, a murmurar, ele fala, Moisés, manda esse povo continuar marchando. O que você tem? Um cajado? Toca na água. E todos nós conhecemos que eles passaram a pé enxuto. E há um detalhe, por que falamos do rei Tutmose? Porque na tumba do rei, no Vale dos Reis, do rei Tutmose II, existe uma oração ao grande rio. Porque o Nilo, ele só foi ter o nome Nilo bem recentemente. No tempo, o nome do Nilo era o Grande Rio. E existe uma oração ao Deus do Grande Rio, dizendo para guardar o rei e o exército daqueles que foram mortos em combate contra Deus estranho. Que Deus estranho seria esse? E detalhe, o corpo de Tutmose nunca foi encontrado, ele nunca foi enterrado. Então isso prova, a história, ela prova que a Bíblia, ela não mente. Aonde nós queremos chegar? Em meio à escravidão, em meio a um tempo de adversidade, o povo reconheceu que precisava de Deus. Reconheceu que necessitava de um socorro de Deus para algo com eles. Hoje, aconteceu na tarde desse sábado, entre 3h30 e 4 horas, algo que chocou a cidade toda, que foi o falecimento do gerente da Caixa. O que acontece? Isso abalou a cidade. Todas as pessoas que me acompanham sabem, eu tenho meios de comunicação, infelizmente temos que noticiar isso, que temos que comunicar, que é um compromisso com a verdade, de levar informação. A minha esposa fala que parece que eu fico buscando em mina coisa ruim para noticiar, mas não é isso, eu não sou Globo. Amém? Não sou Globo. Mas o que acontece? Abalou a cidade. Uma morte abalou a cidade. É porque nós somos brasileiros. E como um fiel brasileiro, nós entendemos que as coisas só acontecem com o vizinho. Elas nunca vão acontecer conosco. Aconteceu milhares de mortes no mundo. Os Estados Unidos, nas últimas 48 horas, de antes de ontem para ontem, em 24 horas, registrou mais de 1.000 mortes. A Itália, todo dia, estava registrando de 800 a 900 mortes, em 24 horas. Só que nós não nos sensibilizamos, por quê? Porque isso nós acreditamos que só acontece no vizinho, só acontece na pessoa do lado, nunca vai acontecer conosco. Nunca vai bater na nossa porta, isso é do brasileiro. Mas hoje, isso bateu aqui. E é triste, triste demais. Porque, deixa eu falar uma informação que vamos colocar no site também. Acho que nem preciso colocar, estou informando aqui. O rapaz morreu entre 3h30 e 4 horas da tarde. O enterro aconteceu às 18 horas, sozinho. Não pôde ter velório, a família não pôde acompanhar, ele foi sepultado sem a presença da família, sozinho. Então, vamos parar para analisar. Se uma aconteceu e entristeceu a cidade inteira, o que tem acontecido no mundo que milhares de pessoas perdem a vida em um só dia? Agora, se você se sensibilizou, porque eu vi uma coisa hoje que tinha parado, eu conversando com o meu parceiro de site, o Luiz Felipe, que está até nessa live, um abraço, Luiz,
A gente vem conversando isso muito, as pessoas perderam a sensibilidade. Porque antigamente, na minha infância, quando morria alguém que a gente nem conhecia na cidade, toda a cidade abalava, todo mundo sentia. Hoje, se uma pessoa cai morta, todo mundo vai atirar uma selfie e mandar para o Rota do Povo, né? Mandar para um trombone, São Mateus censura zero, fazendo mexão para a galera, né? São Mateus online, Folha Acadêmica, tudo. O que acontece? Vamos refletir um pouco. Se uma morte entristeceu uma cidade, imagine milhares de mortes que têm entristecido o coração de Deus. Tem entristecido ele. Porque Deus é um ser que tem sentimento. Deus, ele tem sentimento. O seu filho, ele veio e morreu por nós, então, porque ele tem sentimento. Deus amou o mundo. Só ama quem tem sentimento. Só que, o que acontece? Semana passada, um grande referencial dessa nação, chamado o apóstolo Luiz Hermínio, ele, em uma de suas ministrações, ele faz um apelo ao presidente de convocar a nação para um grande jejum. E hoje, no final da tarde, eu vi um vídeo muito impactante. Um vídeo editado, onde fala sobre a convocação do jejum, que o meu pastor colocou no grupo da igreja. E esse jejum, ele passa em vídeos de várias lideranças do Brasil convocando o povo. Então eu quero dizer o seguinte: assim como foi aqui no Egito, a Bíblia diz que a nuvem que ia diante de Israel, ela se colocou atrás deles. E a coluna de fogo, a coluna que acompanhava Israel, também foi para trás deles. E Deus se colocou na retaguarda do povo hebreu. E eles saíram vitoriosos. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho convicção que essa geração, ela pode passar, mas sem ver o arrebatamento. Porque a gente não sabe o dia. Mas uma coisa eu tenho certeza, que essa geração, ela está há poucos minutos e horas de presenciar algo marcante nesse século. Porque é algo impactante de pessoas, independente de críticas, independente de posições teológicas, independente de formas que levam suas mensagens, mas são grandes líderes e referenciais que dobraram os joelhos e reconheceram a autoridade do grande líder da nação e entenderam que há uma convocação e um numeroso exército se colocou à disposição. Então o que acontece? A nação brasileira está convocando Deus. Carlinho, um abraço, Carlinho. Tamo junto, Carlinho da Viola, esse é o cara. Então, a nação está convocando Deus para vir sobre a terra. E se um povo reunido e uma nação em vários lugares começa a aclamar em um clamor só, ele não vai mover as mãos dele. Deus, ele não vai enviar anjos, serafins, não. Estão convocando a presença e a majestade de Deus para vir na terra. Então só o descer de Deus vai fazer coisas grandes. Eu tenho convicção disso, eu acredito. Então tenha certeza, você que está vendo esse vídeo, você que esse vídeo vai chegar, tenha certeza, você está prestes a presenciar algo cabal, algo firme que Deus vai fazer sobre essa nação brasileira. Porque por muito tempo os cristãos foram taxados como fanáticos, como quadrados, pessoas que isso, que aquilo, tal. Hoje é claro que tem muita gente até que usa as redes sociais para ficar fazendo um bocado de palhaçada, um bocado de mentira,
nas redes sociais falando isso, falando aquilo. Deus, ele só falou algo claro, que Deus, ele andou com Abraão aproximadamente 100 anos. Abraão andou com Deus e Deus com Abraão quase 100 anos. Deus falou com Abraão 5 vezes. Hoje tem uns caras que pegam sal, pegam açúcar, pegam óleo e ficam fazendo na internet, falando que Deus está falando com ele de 3 minutos. De coração, não acredito nessas balelas não, porque não existe base bíblica nenhuma para isso. Podemos sim orar a Deus, uma hora ou outra ele vai se manifestar e vai se revelar, mas você tem livre acesso a falar com Deus. Você não precisa de fantoches, você não precisa de gurus. Então o que acontece? Nação brasileira, no domingo, primeiro dia da semana, antecedendo a Páscoa é a passagem por cima. Então quer dizer que novamente nós estamos a presenciar um mover da glória de Deus na terra. A nação brasileira, ela está prestes a espalhar para o mundo que Deus é o Senhor de todas as coisas. Sim, Deus é o Senhor de todas as coisas. Por quê? Porque amanhã é 5, hoje já, né? Já é hoje, 5 de abril. Estamos perto da Páscoa. Perto da Páscoa, Deus ele falou, por isso que eu peguei essa palavra. Perto da Páscoa, Deus ele falou com Moisés: Moisés, vai a caminho de Piairote, de frente a Baal-Zefon, porque lá eu vou fazer algo. A nação brasileira, o mundo, está diante de Baal-Zefon. Baal-Zefon era grandes muralhas de pedras, montanhas, aonde eles se viram encurralados, aonde só tinha o mar, as muralhas de um lado, o mar na frente e o exército de Faraó atrás. Eles estavam encurralados. O que isso quer dizer? Nós estamos encurralados, nós não temos como correr. Então agora nós temos que clamar a Deus, porque o clamor de um povo move a mão de Deus, mas a lamentação de uma nação traz Deus até eles. E nós iniciaremos isso. Muitos já iniciaram, porque agora é 00:19, 00:18. Muitos já iniciaram. E nós iremos iniciar um momento de clamor ao Senhor, um momento de busca a Deus, onde a presença de Deus será manifestada. E a presença dele ecoará sobre a nação. Então, meu amigo, eu não estou falando do movimento Blue Ray, não. Aquele que é criado coisas artificiais. Não, a presença de Deus foi convocada sobre a terra. Nesse momento, existem pessoas dentro de casa, dentro de templos, em vários lugares, que estão clamando a Ele. Então o clamor do povo está chegando aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, convocando Ele para descer aqui na terra. O Espírito de Deus entrou em conexão, fez a humanidade entrar em conexão, que só Ele pode nos ajudar. E a presença dele é majestosa. Deus é majestoso. O mar se abriu e eles passaram a pé enxuto. Pouco tempo depois, Josué ele viu uma grande fortaleza. E Deus ele falou: Josué, passe por dentro de Jericó. Novamente, a coluna foi para trás, a nuvem foi para trás. Nesse momento, eu quero dizer, Deus está na nossa retaguarda, porque Ele saiu da frente e veio para trás se colocar na retaguarda. E todas as vezes que Deus se colocou na retaguarda, houve um grande livramento, um grande mover de Deus para o povo. Então, eu creio, eu acredito que nós estamos prestes a viver um novo momento, porque há promessa, desde os anos 90, há uma promessa de um grande avivamento sobre o Brasil. E eu acredito que esse avivamento está prestes a chegar, porque avivamento ele vem do hebraico, quer dizer despertar, despertar para algo. Então a nação brasileira se despertou, deixaram de lado brigas, ideologias
e deixaram de lado posições teológicas e voltaram o coração a Deus. Os nossos líderes entenderam que não é assembleia, não é batista, não é metodista, não é presbiteriana, não é universal, não é mundial, não é nada disso que salva. Os nossos sacerdotes, eles reconheceram de lavar as mãos, colocar o sangue do cordeiro na mão e entrar no Santo do Santo. Porque no Santo do Santo há milagre. E diz o louvor: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Há uma nação que está fora, esperando nós, sacerdócio eleito de Deus, entrar dentro do Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro, que é o Filho de Deus, entrar para dentro do Santo dos Santos e atrair a presença de Deus, porque o povo de Israel esperava, desde Arão até Caifás, o povo esperava. Deus, ele falou uma coisa com o sumo sacerdote dentro do Santo do Santo. Por antes dele aspergir o isopo com o sangue do cordeiro, ele tinha que ouvir Deus falar: haverá paz para Israel. Então os nossos sacerdotes estão entrando dentro do Santo do Santo para ouvir Deus dizer: haverá paz sobre a terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tamo junto e até a próxima. Um abraço.